Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Na aula anterior, sobre o tema anterior, a gente conversou um pouco sobre identidade, né, cultural, o que que era identidade no seu sentido é, antropológico, né, no seu sentido da própria sociologia, de toda a discussão sobre conceitos de identidade e da sua relação com cultura, né? Foi importante a gente considerar a questão em torno da identidade, porque a identidade permite a gente, no âmbito da sociedade, apreender, observar uma série de diferenças, né, existentes no interior de uma determinada sociedade na qual a gente viesse analisar, como também perceber as diferenças entre diversos grupos sociais e humanos. Então, a gente compara até sociedades que possuem genericamente, né, identidades e características distintas quando comparadas, como por exemplo um determinado grupo ou sociedade no Oriente Médio, islamizado, praticante da religião islâmica, e com todas as suas características. Claro que a gente acaba recaindo nessa caracterização que eu estou fazendo em algum nível de estereótipo, né? E quando compara, por exemplo, com um povo católico, cristão, evangélico. Então eu estou pegando essa chave da religiosidade, mas outros elementos compõem essas identidades e essas diferenças culturais, como instituições sociais, padrões de comportamentos, valores, regras, né, e normas de funcionamento dessas sociedades quando comparadas. Mas importante, o fundamental é que esse conceito de identidade permite e permitiu a gente observar tanto diferenças no interior de uma determinada sociedade como diferenças entre diversas sociedades. E dando conta dessa ideia de diferença, a gente começou a observar também um outro fenômeno, que eu coloquei um pequeno vídeo na aula na semana passada, que trata sobre o preconceito, né? E o que seria esse fenômeno definido como preconceito e discriminação, né? Então, é importante para, vamos dizer assim, concretizar, dar conteúdo a essa dimensão da identidade, da diferença, é que toda sociedade ela define uma série de padrões, né? De comportamentos, de crenças, de valores que permitem identificar aqueles que comungam, aqueles que partilham, aqueles que pertencem a essa realidade, a essa determinada sociedade, e aqueles que, por sua vez, não estão inseridos, não estão incluídos nisso. Com isso, ao fazer esse tipo de padronização, esses grupos sociais, essas sociedades, elas estabelecem um certo senso, uma certa ideia do que seria uma normalidade. E com isso, por sua vez, inevitavelmente estabelece é, uma certa lógica de poder, tendo em vista aqueles que se enquadram e se adequam a esse padrão de normalidade e aqueles que não se adequam. E, de modo geral, na história do mundo isso fica comprovado, que aqueles que não estão inseridos ou adequados a esse padrão de normalidade, de modo geral, sofrem algum tipo de sanção, né? Algum tipo de exercício de violência. São vítimas, de modo geral, por conta do seu não pertencimento. Então, esse padrão de normalidade, né, de modo geral, esse normal e sua normalidade é sempre revestida, e nem sempre revestida, perdão, de algum tipo de autoridade, que eu estou olhando aqui para não perder os pontos. É sempre revestida de algum nível de autoridade, ou seja, de exercício de poder, como também, de um modo geral, ao longo da história, se deu dentro de uma dinâmica de não aceitação daquilo que era diferente, né? Então, a sociologia, como ela observa a sociedade, ela percebe e considera que as sociedades, no seu processo de construção do seu saber e do seu conhecimento, que as sociedades nunca foram homogêneas, seja uma sociedade analisada de maneira individual ou seja em comparação entre diversas sociedades. Então essas diferenças culturais, econômicas, políticas, elas estão em funcionamento no âmbito social, né? E cabe à sociologia demonstrar que isso é algo inerente à condição, vamos dizer, humana, né? Recorrente nas diversas sociedades e nos diversos momentos
da história. O que, por sua vez, não permite a gente confundir que diferença social não é a mesma coisa que desigualdade social. A existência de diferença social não necessariamente remete à existência da desigualdade. A desigualdade é produto de um outro fenômeno, que pode ter como marca, como elemento para a produção dessa desigualdade, diferenças do ponto de vista cultural. Para um exemplo, do ponto de vista da cultura, né? A sociedade de castas na Índia, de um modo geral, tendo em vista o hinduísmo e toda a sua justificação e estruturação social, que tinha uma leitura das castas, né, de acordo com o nascimento, com o karma, a religiosidade, não vou entrar no mérito, mas justificava a desigualdade existente na sociedade a partir de um fator de identificação religiosa, de acordo com as castas. Então existiam e existem, na verdade, castas inferiores e castas superiores. As castas inferiores estão de acordo com um determinado papel social e, por sua vez, por uma determinada condição social. O que eu estou querendo demonstrar é que a diferença social ela pode servir como elemento de justificação para determinadas desigualdades sociais, mas a priori ela não é um fator que determina a desigualdade social. Diferença é apenas diferença, né? Então a desigualdade social, de um modo geral, ela remete a uma desigualdade ou uma diferença no sentido da apropriação da riqueza e da condição de acessos a serviços, né? Essa diferença ela define a desigualdade, não uma diferença política, social, cultural, mas de um modo geral produz uma diferença melhor. Uma diferença no âmbito da identidade, ela por sua vez não produz necessariamente uma desigualdade, mas a desigualdade determina, agora só brincando com os conceitos, né? Ela produz uma diferença na apropriação da riqueza e no acesso dos serviços, como saúde, educação, trajetória, por exemplo, escolar e educacional. A pobreza e a desigualdade social pode definir as possibilidades de acesso, ingresso e permanência no ensino superior, por exemplo. Então, isso é um resultado, um fenômeno que resulta da desigualdade social. Mas o fato de, digamos, eu ser muçulmano, o outro ser evangélico, essa diferença do ponto de vista da identidade cultural, tendo como pano de fundo a religião ou a religiosidade das pessoas, por sua vez, pelo menos em tese, não determinaria ou não deve determinar uma desigualdade do ponto de vista econômico, né? Então, essa diferença social remete, de um modo geral, à existência de diferentes culturas, na verdade, confirma a existência de diferentes culturas no interior das sociedades e entre as diversas sociedades, e que, por sua vez, não produz hierarquia social. Não há nem menor sentido o fato de existir diferenças culturais no âmbito social e isso, por sua vez, se desdobrar automaticamente ou naturalmente numa hierarquização social, na qual uns estariam excluídos de uma série de oportunidades e outros teriam essas oportunidades confirmadas e privilegiadas por conta dessa condição cultural. Isso não está estruturalmente, obrigatoriamente ligado, né? Mas o fato é que muitas vezes essas diferenças produzem justificação ou algum tipo de justificativa para a permanência, para a manutenção de privilégios e para a permanência e manutenção dessas hierarquias. É nessa relação ou na constatação no cotidiano dessas diferenças que a própria ideia, o próprio conceito de outro, né? Outro no sentido do diferente, ele é construído, né? Então esse padrão de normalidade, essas diferenças sociais e culturais, de um modo geral, produzem algum tipo de, ao longo da história, algum fator de desigualdade. E esses outros são considerados ao longo do tempo da história, e isso também é uma maneira da gente problematizar, repensar, refletir sobre a existência da diferença e do quão absurdas são essas distinções no sentido de produção e construção de preconceitos, exercícios de discriminação, né? Os outros, de um modo geral, são considerados anormais, pois não estão identificados com aquele padrão de normalidade que é produzido por esse processo de identificação. E ao longo do tempo e da história, muitas vezes foram rotulados de entidades ou identificados como pessoas ameaçadoras. Então a gente tem, por exemplo, os homoafetivos, inúmeras vezes são discriminados,
pessoas de outras etnias, de outras religiões, de outros locais, de outras regiões, para os pobres, do ponto de vista econômico, esse tipo de distinção, por exemplo, uma pessoa bem empobrecida andando e entrando num shopping, numa área mais rica do shopping, ela é olhada e identificada, seja pelo medo, seja também pelo aquele rótulo, pela aquela sensação produzida, aquela representação em torno da sua inferioridade. O que é fundamental a gente refletir sobre isso é que esses valores, essas crenças, elas estão em funcionamento. E tomar consciência delas é um primeiro passo, um passo necessário para a gente mudar os nossos valores, rever os nossos preconceitos e contribuir com uma outra sociedade, né? Uma sociedade que seja melhor. Mas o fundamental é que essa construção dessa normalidade ou desse normal a partir de uma certa identidade e a exclusão de outras definidas como anormais e ameaçadoras produziu uma série de violência e formas de sociabilidade ao longo da história, né? Então, construindo os nichos e excluindo todos aqueles que são considerados diferentes. E aí as pessoas vivem de acordo com as suas bolhas, né, de pertencimento. E quando a gente produz isso eu observei mais na dimensão, embora não falei explicitamente, mas na dimensão no interior de uma determinada sociedade, né? Como, por exemplo, os imigrantes muitas vezes são discriminados, os chineses, os africanos que vivem no Brasil, é muito recorrente algum tipo de exercício de preconceito e discriminação com essas pessoas, né? Com esses seres humanos, né? E essa ideia do outro, quando a gente pega a história do imperialismo, o processo colonial no final do século XIX, a construção do outro parte de um processo de desumanização. Tem um autor chamado Eduardo Said, num livro chamado Orientalismo, ele trabalha esse conceito do mundo oriental, do Oriente, do processo de justificação, de exploração a partir da construção da ideia do primitivo, né? O outro como primitivo. Mas isso não é o nosso tema, mas isso serve para que a gente, quando observa as relações entre diferentes sociedades, entre diferentes culturas, né? Mas eu observei um pouco mais a dinâmica interna. O imigrante no interior é também um exercício de diferença e de desigualdade produzido no interior numa determinada sociedade. Mas quando a gente compara as sociedades, como por exemplo, isso é inegável que existe um preconceito, existe uma imagem, por exemplo, consolidada na nossa mente, no nosso imaginário, que a gente precisa problematizar e confrontar todos os dias, por exemplo, de uma certa inferioridade africana, da África sendo um estereótipo de pobreza e miséria, de caos, de desordem. Tudo isso foi construído ao longo do tempo, ao longo de uma série de recursos e dispositivos que foram consolidando uma certa imagem, uma certa ideia sobre a África. E quando a gente analisa uma cultura e crê que a nossa cultura, ao analisar a cultura do outro, é superior, a gente está cometendo um exercício que recebe o nome, que recebe o nome de etnocentrismo. O etnocentrismo é um conceito que parte do pressuposto de que a minha cultura é superior. Então, etnocentrismo etno vem de um conceito grego, etno, né, que significa nação, cultura, né? Então parte da nossa ideia etnia, que parte da nossa ideia de que nossa etnia, que as nossas características culturais, sociais, políticas e econômicas são superiores e que a priori a gente, ao nos relacionarmos com outras culturas, estamos lidando com pessoas que são inferiores, né? Então, de um modo geral, o que ocorre nesse contato é algum tipo de choque cultural, que os antropólogos também definem como choque cultural, pelo fato de percebermos essas diferenças. No entanto, esse tipo de diálogo, esse tipo de juízo, ele não é cabível, mas foi fortemente construído, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, como forma e meio de justificação da dominação militar. O que tem de confirmação na história ao longo do tempo, nunca foi no sentido da existência de uma superioridade cultural de uma cultura ou de uma sociedade em relação a outra. Mas o que
houve, o que existiu e o que permitiu de fato a dominação foram diferenças no ponto de vista do domínio tecnológico, sobretudo militar, que permitiram os processos de dominação que foram justificados cinicamente por outras teorias e por outros elementos, né? O choque cultural, conforme eu disse, ele constitui essa ideia do outro em relação à nossa identidade cultural, né? Então, eu só queria ver aqui, é que eu estou esquecendo o nome dele, eu não anotei, eu vou anotar na descrição, do antropólogo, que é no início do século, final do século XIX, início do século XX, cria o conceito de etnocentrismo, para justamente perceber e analisar esse fenômeno. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro a ideia de preconceito, de onde advém essas relações entre diferença e desigualdade e etnocentrismo. Etno é cultura ou etnia no centro, né? Então, a minha cultura, a minha identidade cultural como superior e a construção do outro como inferior, mas o outro também desumanizado, o outro também animalizado, identificado como algo superior e como algo passível de ser controlado, dominado, submetido e sem direitos. Isso se deu ao longo da história na relação e no choque, no contato entre as diversas culturas. Eu vou postar o vídeo e na próxima semana a gente dá sequência às nossas atividades. Um grande abraço.